Fala galera, eu sou o Glauco, vou resolver aqui com vocês essa questão envolvendo capacitores, uma questão bastante interessante, olha aí, ó. Em alguns modelos de câmera fotográfica é comum a presença de dispositivos de iluminação denominados flash. Esse dispositivo utiliza geralmente ambientes mais escuros, possui funcionamento simples, no geral seu circuito elétrico é composto por uma chave, que é fechada, quando o dispositivo é acionado. Entre o fechamento da chave e o acionamento do flash, há um intervalo de alguns segundos para que o usuário possa verificar o carregamento do flash pelo display da câmera. A informação mostrada na câmera é gerada, nesse caso, a partir da leitura da corrente elétrica do dispositivo. Então, o cara está dizendo que a corrente elétrica no dispositivo é que vai dizer qual é o percentual da, digamos assim, o tanto que esse capacitor está cheio, o percentual da carga do capacitor. E aí aqui agora vem a pergunta, né? Ali ele só descreveu o funcionamento do capacitor. Agora ele diz, com base no exposto, né, a corrente elétrica que indicaria um carregamento de 60% desse capacitor seria de quanto? Então veja, é a corrente elétrica que vai indicar a carga do capacitor. Só que aí a gente olha para esse circuito aqui, o que a gente vê? O capacitor está aqui nesse ponto. Ó. A carga dele é calculada como? C vezes U. A capacitância do capacitor é fixa. O que vai variar? É a tensão. À medida que essa carga do capacitor aumenta, ela aumenta por quê? Porque ele está consumindo uma tensão maior, porque a tensão sobre ele é maior. Então, se eu tenho 60% da carga, eu vou ter 60% da tensão total máxima que esse capacitor pode atingir nesse circuito. Agora, quando você olha para esse circuito, você percebe que se eu fechar isso aqui, ó, se eu fechar o circuito nesse ponto aqui, o capacitor ele vai chegar no máximo a uma tensão igual à tensão da bateria. Então, a tensão máxima que esse capacitor chegaria seria quanto? 12 volts. Mas eu não quero saber a tensão máxima que ele vai chegar, não é nada disso não. Eu quero saber qual é o valor da corrente quando ele está com apenas 60% da sua carga. Portanto, para ele estar com 60% da sua carga, é necessário que ele esteja com 60% da tensão máxima que ele vai adquirir. Então, a tensão de funcionamento desse capacitor é 60% do máximo valor de tensão que ele poderia adquirir. Qual era o máximo valor de tensão que ele poderia adquirir? 12 volts. Então, 60% de 12 volts. Portanto, o valor dessa tensão vai ser quanto? 60% é 0,6 vezes 12 volts. Então, ele vai ter uma tensão de 0,6 vezes 12 volts dá 7,2 volts. Quer dizer que quando esse capacitor tiver com 7,2 volts, vou apagar aqui para não poluir o nosso circuito. Quando esse capacitor tiver com 7,2 volts, ele vai estar com 60% da tensão máxima que ele poderia ter, que seria 12 volts. E com 60% da tensão máxima, ele está com 60% da carga. Aí, nesse caso, qual é o valor da corrente elétrica que vai circular quando ele estiver nessa situação? Então, olha só, se eu tiver com um circuito fechado aqui, vai circular uma corrente? Vai, mas os 12 volts que foram fornecidos, dos 12 volts fornecidos, eu vou ter aqui uma tensão de quanto? De 7,2 volts. Então, foi fornecido 12, foi consumido aqui no capacitor 7,2. Sobrou quanto para o resistor? Bom, 12 menos 7,2. Quanto é 12 menos 7,2? 12 menos 7 é 5. 12 menos 7,2 é 4,8. Então, sobrou para esse resistor 4,8 volts. Ah, beleza. Só que nesse resistor, para que ele tenha uma tensão de 4,8 volts, o que é necessário? É necessário ele ter recebido uma corrente de quanto? Aí, olha só, 4,8 é a tensão no resistor. 5 é a resistência do resistor. Eu posso chegar aqui e usar a primeira lei de Ohm e dizer a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Tudo do resistor. Então, a corrente elétrica vai ser, a tensão no resistor é 4,8 e a resistência do resistor é 5. Então, esse valor de corrente vai dar quanto? 0,96 amperes. Ah, então a resposta é 0,96? É. Glauco, mas aí esse daí não é o valor da corrente no resistor? É, mas se você observar, ó, a corrente que passa no resistor é a mesma corrente que sai da bateria. Então, qual é a corrente que está saindo da bateria, que está circulando em todo o circuito e que está passando também pelo resistor? É 0,96 amperes. Então, nesse caso, 0,96, alternativa correta,
Letra C, uma questão aí bem sutil, uma questão bastante interessante envolvendo capacitores, beleza? Bem fora do comum essa questão. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima.